Eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Celestial, certamente há um povo sedento, há um povo que quer ser instruído. Permite, Senhor, que da rocha possa ser extraído uma água potável, uma água limpa, pura, para se todos aqueles que estão me vendo beberem e se saciar. Usa a minha vida, usa os meus lábios, usa meus olhos também a expressar o seu amor, a fé e também aquilo que está na sua palavra. Eu lhe agradeço por tamanha responsabilidade e confiança cujo o Senhor me outorgou para essa geração a falar em seu nome. Obrigado, meu Rei. Amém e amém. Vamos lá e preparem-se. Hebreus 12, 1. A palavra do Senhor diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Deus, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquilo que suportou tão oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Bom, assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite para todos nós. A semana passada, eu vos falei a respeito dos heróis da fé. Você lembra disso? Os heróis da fé. Além de suportar a zombaria daqueles que estão fora da roda, daqueles que estão fora do círculo da fé, além de zombar de um homem que tem fé, além de suportar isso, pois desconsideraram esses homens da fé, diz o Senhor, desconsideraram, porque os heróis da fé desconsideraram tais zombarias, desconsideraram a perseguição e prosseguiram para o alvo da conquista da promessa. E mesmo assim, muitos deles não viram suas promessas sendo concretizadas. Assim diz o Senhor, e aquilo que nós vimos a semana passada. Mas, no entanto, assim diz o Senhor Jesus, direcionei o apóstolo Paulo a escrever junto com Timóteo a respeito dos heróis. E na escrita, exaltar esses homens que deram bom testemunho, porque eles eram homens de fé. Eram homens de fé. Estavam rodeados de uma nuvem de testemunhas. Não negaram a sua fé. E foram um exemplo
a ser seguido até o dia de hoje. O que vocês entendem a respeito da nuvem de testemunhas? Assim diz o Senhor. Ele está vos perguntando, o que vocês entendem de estar rodeado de uma nuvem de testemunhas? Por acaso, não seria um homem ou uma mulher, aliás, não teria um homem ou uma mulher que serve a mim a obrigação de vigiar o seu proceder? Pois em verdade eu vos digo que o bom testemunho deve proceder dos filhos da luz, porque certamente esses estão rodeados de uma nuvem de testemunhas e de pessoas que não creem na palavra de salvação, mas podem vir a se converter. Assim diz o Senhor, por causa do teu testemunho. E em verdade vos digo, sejam imitadores dos heróis da fé. Por acaso, eles não eram rodeados de uma nuvem de testemunhas? Abraão não tinha ao seu redor testemunhas? Noé não tinha ao seu redor testemunhas? Até a prostituta Raabe não tinha testemunhas nas suas ações e na obra prestada para os homens de Deus? Pois em verdade eu vos digo, se mesmo aqueles que ainda não tinham o meu Espírito dava bom testemunho, pois o meu Espírito, diz o Senhor, estava sobre eles, não dentro deles. Imaginem aqueles que receberam-me como o Senhor suficiente e único Salvador. Ou seja, o Senhor está comparando que na época da lei, o Espírito Santo estava apenas sobre eles, não dentro deles. E assim mesmo, esses heróis da fé dava bom testemunho. Imagina aquele que tem hoje o Espírito Santo. Não teriam esses maior obrigação do que os heróis da fé em viver pela fé e dar bom testemunho? Pensa bem. Por que esses não viveriam pela fé? E por que esses não dariam bom testemunho? Pois em verdade vos digo, porque essa geração é geração limitada e de pouca fé. E de pouca fé. Homens de pouca fé foram gerados na geração atual. Homens de pouca fé que por motivos banais abandonam a fé. E por uma fala dura, por uma atitude ríspida, uma ação com açoite, uma prisão, uma pequena perseguição, diz os seus corações, Nabucodonosor se levantou com um grande exército e veio contra a minha fé. O que direi eu? Lembrarei das súplicas de lamentação de Salomão, o choro de Jeremias. Lembrarei a angústia de Davi e me esconderei na caverna de Adulão. Ó geração, assim diz o Senhor,
Ó geração que se coloca em comparação dos heróis da fé, quando não vivem pela fé. Ó geração que diz ver a minha glória, diz que o céu desceu quando sequer consegue ver um grãozinho de mostarda, num grãozinho de mostarda, uma grande hortaliça. Ó geração que vê os montes e vê o mar, mas é impossível conceber o fato que o monte possa andar e caminhar pelas areias e se lançar ao mar. E diz o seu coração: eu sou um homem ou uma mulher de fé. Falamos em línguas, pregamos nas praças, não temos medos de ir nas prisões. Pois em verdade, assim diz o Senhor dos Exércitos, essa geração está cada vez mais incrédula. E o amor de muitos tem se esfriado, porque não sabe o que é viver pela fé. Mas uma coisa é certa, assim como a da antiguidade, essa geração também é rodeada de uma nuvem de testemunhas. E o que os teus, ó geração, dirão de vocês? Irão te comparar a Raabe? E se não notarem você, ó mulher, a coragem de Raabe, se eles não notarem em você a coragem de Raabe, irão te comparar a Abraão? E se não notarem em você a fé que motivou a Abraão a prosseguir, irão te comparar a Noé? E se não notarem em você a ousadia de prevalecer em fé? Pois em verdade vos digo, assim diz o Senhor, que essa geração que gosta de comparar, não entende muita coisa de fé. E me chamam pelos lábios, clamam o meu nome com os meus lábios, mas o coração está bem longe de mim, porque não sabem viver pela fé no deserto. Não sabem atravessar o Rio Jordão pela fé, atravessar o mar em seco pela fé e ser alimentados pelos corvos, porque é uma geração que determina, se não tem o cereal, o que vamos fazer? Certamente iremos morrer porque não temos trabalho. Assim, essa geração é aos olhos de Deus. Mas para essa geração, assim diz o Senhor, eu dou a terra, eu dou a água, eu dou a chuva. Se na geração de Herodes, de Nabucodonosor e dos reis da época que enfrentaram grandes secas, se esses soubessem quanto eu tenho sido benevolentes, bondoso com a terra, eles diriam, certamente, a nossa terra tem condição suficiente para alimentar toda uma geração. Então, se faltar o cereal, arregaçamos as mangas das camisas e vamos trabalhar. Colocaremos o sorriso perante o nosso rosto,
porque tem chegado a chuva, chuva de bênção e de abundância. Pois aquela geração seria uma geração agradecida. O Senhor está falando da geração antiga. Se tivesse aquilo que nós temos hoje. Essa geração antiga seria uma geração agradecida e disposta a conhecer o plantio, porque é no plantio que está a semente lançada. Quando o agricultor observa o crescimento de uma semente, ele diz: a terra é boa, perseveramos. Se há esterco, se há água, se há o agricultor, se há instrução, se há um manual de orientação, por que o homem não vive pela fé? Principalmente quando atravessa o deserto. Por quê? Sabem por quê? Assim diz o Senhor. Porque o homem é acostumado a ir no mercado comprar as codornizes congeladas. Mas quando tem oportunidade de atravessar o deserto e caçar as codornizes, ele não o faz. Porque diz o seu coração: eu prefiro ir no mercado. Eu prefiro ir no mercado porque está pronto. Acomodado estou. Por que iria armar arapuca ou pegar o embornal com estilinga e pedras para procurar codornizes? Por quê? Eu não. Prefiro ir no mercado. Pois esse vive no comodismo, assim diz o Senhor, e a fé não gera no seu coração. Homens de pouca fé. Pois é assim que eu vejo muitos nessa geração. E o testemunho que esses têm dado? O que dizer? Pois alguns têm um testemunho comparado com o testemunho de Raabe, com o testemunho dos heróis da fé, porque são firmes e não negociam princípios. Mas a grande maioria tem um testemunho comparado ao testemunho dos bêbados. Então, a grande multidão passando por um boteco, por um bar, observam que ali passa dia e passa noite. E esse está sempre a cambalear as suas pernas, porque não passa de um beberrão. Que testemunho! Pois é assim que muitas igrejas dessa geração, assim diz o Senhor, dão péssimos testemunhos, assim como bêbados às esquinas. Continuamos. Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe, sublinha, nem se magoe, diz o Senhor, com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Castiga todo aquele que considera como filho. Suportem as dificuldades. Recebendo-as como disciplina, Deus os tratará como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado
pelo seu Pai. Uau! Agora, nós vamos falar sobre disciplina. Estão preparados, amados igrejas? O que vocês vão ouvir agora por parte do Senhor? Então, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito da disciplina. Qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Eis aqui uma palavra que vocês podem encontrar em muitos ministérios, muitos conselheiros, psicólogos e doutores poderão ensinar a respeito da disciplina. Inclusive, esses poderão escrever livros a respeito de pais que sabem educar os seus filhos e filhos que estão bem disciplinados pelos seus pais. Mas em verdade vos digo que a disciplina é a parte principal do amor. Aleluia! A disciplina é parte principal, assim diz o Senhor, do amor. Do amor. No amor, há disciplina. Porque se não há amor, não há disciplina. E se não tem disciplina, não há amor. Por quê? Porque a disciplina é amor. O amor que corrige, o amor que ensina, o amor que direciona, o amor que não deixa com que o errado prevaleça sobre o certo, o amor que não deixa com que o injusto prevaleça sobre a justiça, o amor que não deixa com que a mentira prevaleça sobre a verdade e que o pecado prevaleça sobre a santidade. O amor corrige, assim diz o Senhor. O amor corrige e diz para a mentira: mentira, tu não pode vencer a verdade. Então, por causa que mentiste, serás corrigido pela verdade. Mas saibas tu que depois da correção, a verdade prevalece e quando há verdade, há amor. O amor manda recado, assim diz o Senhor. Ele manda recado para a lealdade e diz para ela: vai dizer àquele que é infiel, a ser leal. Porque eu não posso permitir que o infiel triunfe sobre a lealdade, porque você, lealdade, é parte do meu amor. Porque quem ama é leal. Quem ama é fiel e não infiel. O amor prevalece sobre muitos e para muitos, mas o amor também é desmerecido de muitos. Quem quer o amor? Vocês querem o amor? Assim diz o Senhor. Quem aceita o amor quando ele se apresenta como vara? Quem aceita o amor
quando ele se apresenta como castigo marcado sobre o chão, no qual você deve ficar de joelhos e esperar de ser retirado do seu castigo. Quem aceita esse amor? Quem recebe o amor na qualidade de correção e humilhação? Quem recebe esse amor? Quem recebe amor com coroas de espinho? Quem recebe amor com coroa de espinhos? Assim diz o Senhor. Quem recebe amor com pregos? Quem recebe amor com madeiro? Quem recebe amor com açoites? Quem receberá amor com zombarias? Pois assim diz o Senhor, em verdade eu vos digo, eu recebi amor mesmo com coroa de espinhos sobre a cabeça. Eu recebi amor mesmo com pregos encravados em minhas mãos. Eu recebi amor mesmo com açoites e zombarias. Eu recebi amor mesmo sabendo que seria levantado no madeiro, porque mesmo com tudo isso, o meu Pai sempre me amou. Consegues tu ver amor nisso? E assim continua dizendo o Senhor, e não seria o propósito do Pai que eu passasse por tudo isso? Não é propósito de um pai corrigir um filho? Para um pai negligente, quando um filho vem a chorar, esse tira o filho do castigo antes do tempo. Mas para mim, foi necessário que não passasse o cálice sem que eu bebesse. Mas em tudo, vi o amor. Assim diz o Senhor, eu vi o amor, e por amor Ele me entregou a favor de vocês, para que vocês fossem salvos. Assim diz o Senhor. E isso não faz parte da disciplina? Quando os estudiosos, os conselheiros, os escritores de livros escrevem a respeito desse tipo de amor? Pois em verdade, eu vos digo que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu a mim, assim diz o Senhor, o seu único Filho para morrer para o teu pecado, e para que tenha vida eterna. E isso é parte do amor. Mas nessa ação do amor houve correção, houve açoites, houve feridas, houve zombarias, houve intrigas, houve desmoralização e houve humilhação. Mas em tudo, Ele nunca me deixou de amar. Que bonito. E por amor, suportou tudo isso. E por amor, assim diz o Senhor, eu suportei tudo isso porque me entreguei por amor. Então, noiva amada,
Quando a mentira for confrontado pela verdade, fala para a mentira: mentira, tu não pode vencer a mim, que sou a verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer. E quando o medo for confrontado pela coragem, que a coragem diga ao medo: medo, tu não pode me vencer, porque sou corajoso e já venci toda espécie de medo, porque em mim não há medo, porque o amor lança fora todo medo. Aleluia. Assim diz o Senhor, pois a indisciplina, olha isso, escute, igreja, a indisciplina cabe para os indisciplinados. E aqueles que são indisciplináveis receberão a correção que a indisciplina vai causar. Mas quando esse dia chegar para esses, não vai ter amor. Porque com violência, o indisciplinado corrigirá os indisciplináveis e não haverá amor. Assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois Hebreus capítulo 12 retrata exclusivamente a respeito da disciplina. Os pés disciplinados, mãos disciplinadas, coração disciplinado, atitudes disciplinadas. Pois quando um homem decide andar pelas veredas da justiça, os pés dele são disciplinados a correr apenas atrás da justiça, daquilo que é justo. Quando um homem decide trabalhar em função da verdade, suas mãos manifestam a obra. E a obra que o homem apresenta através das suas mãos serão agradáveis aos meus olhos. Assim diz o Senhor. Quando todo o coração é inclinado a obedecer exclusivamente a minha palavra e colocar em ordem, em prática o que lhe foi ensinado, então eu não desprezo um coração temente e contrito na minha presença. E o capítulo 12 do livro de Hebreus se retrata a disciplina e o ensino para uma igreja. O ensino e a disciplina individual. O tratar do caráter do homem cujo deixa ser disciplinado. Não poderíamos comparar esse homem disciplinado com uma ovelha que, quando assim é conduzido pelo bom pastor, conhece e obedece à voz do seu bom pastor só pelo barulho do chamado. Pois uma ovelha que é ovelha conhece o chamado do seu bom pastor. E o bom pastor conhece o balido das suas ovelhinhas. A disciplina é complementada com o amor. Sem amor, não há disciplina. E sem disciplina, não há amor.
assim são as palavras cujo o Senhor me manda a profetizar sobre a igreja. Quantos, quando têm oportunidade de serem corrigidos pelo Senhor, fogem da disciplina, não querem ver a disciplina de Deus, através mesmo de situações permitidas, inclusive, na vida, para se tratar e formatar o vaso cujo Senhor quer preparar. O que dizer das pessoas cujo, quando tem oportunidade de ser trabalhado nas mãos do oleiro, simplesmente quando o oleiro começa a apertar aqui e aqui, esses dizem: não, eu não quero. Dói quando aperta aqui e dói quando aperta aqui. E por acaso, as mãos do oleiro não seriam também uma forma de Deus usar líderes? As mãos do oleiro não, aliás, os líderes não seriam parte de mãos do oleiro? Deus não usaria líderes vinheteiros capacitados para se apertar aqui e apertar aqui, para que o vaso, orientado pelo oleiro, pois dando ordem e direcionamento aos seus filhos capacitados em cuidar de vida, o Senhor não apertaria, não usaria esses vinheteiros a apertar para se manifestar o seu amor e sua disciplina? Se és filho de verdade, tu vai entender aquilo que eu estou falando. Mas se tu não é filho legítimo, ou quando tu tens oportunidade de ser filho de Deus, foges da disciplina. E assim te refugies debaixo do teto aonde os filhos de Satanás estão, aonde lá não tem disciplina. Faça tu o que tu quer, seja livre nos seus pensamentos, na sua forma de agir, curte da vida. Eu quero ser filho de Deus e quero ser amado pelo meu Pai. E eu quero ver amor na coroa de espinho. Eu quero ver amor nos açoites. Eu quero ver amor nas humilhações permitidas pelo Senhor. Eu quero ver amor. E tu quer ver amor? Assim como o Senhor tem nos apresentado hoje à noite. Oremos. Pai amado, como não ver o seu amor na disciplina? Como o Senhor diz para nós hoje, a geração que quer se comparar aos heróis da fé, mas não entende sobre fé. Como o Senhor é bom, e eu lhe agradeço por nos dar a todos essa grande oportunidade
de nos preparar e também de nos podar e diferenciar de qualquer sistema que se opõe ao reino dos céus. Para que assim sejamos filhos legítimos a aceitar tudo e qualquer cumprimento que nos leva ao céu, à promessa cuja esperamos pela fé. Obrigado nessa noite, Yeshua. Amém e amém.